fazer a leitura a partir do capítulo número 21, versículo 27. Na certeza de que Deus tem cuidado de nós e na sua providência, traz os textos certos para os momentos certos, a direção correta da parte dele em nome de Jesus. Atos, capítulo 21, versículo 27. Vou pedir para a junta diaconal aumentar 2 graus na temperatura, deixar um pouquinho mais quente. A gente reclamou que estava quente, aí a gente arrochou e acho que ficou frio demais, né? Atos capítulo 21, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que o havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando mate-o, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o povo? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Só até aí, a próxima mensagem, com a graça de Deus, vamos ler sobre o que Paulo pregou. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler está inserido naquilo que tinha sido a direção de Deus para o apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária, quando ele entendeu que deveria ir para Jerusalém. E nós lemos na palavra de Deus que Paulo compartilha algumas e repetidas vezes para os irmãos que sabia que em Jerusalém estava esperando por ele sofrimentos e prisões. E que aquele tempo em Jerusalém seria extremamente estratégico, porque Paulo queria chegar na época da festa da Páscoa, onde muitas pessoas se achegavam ali para Jerusalém, então ele teria uma oportunidade de compartilhar o evangelho para muitas pessoas, mas seria também um momento de muita tensão, visto que muitas pessoas estariam ali, a população inteira, ouviram a respeito da chegada de Paulo, e nós lemos nos versículos anteriores, no domingo passado, versículo 17 até o versículo 26, da preocupação da liderança da igreja de Jerusalém, a primeira igreja, ali a igreja mãe, onde o evangelho, a partir de onde o evangelho foi espalhado, a preocupação de que aqueles que estavam perseguindo Paulo, de fato, o alcançassem. E a liderança disse para Paulo, os presbíteros, olha, para que eles vejam que você não está pregando contra o templo, contra Moisés, você faz um voto, assim como você já tinha feito antes. Nós vemos esse relato a respeito do voto de Paulo. Raspe a cabeça junto com esses outros homens que estão aqui e
aqueles judeus que estão acusando você vão olhar para você de cabeça raspada, tendo feito um voto, vão dizer, bem, talvez a gente esteja equivocado. Paulo não está pregando contra a lei de Moisés, tanto que ele está fazendo um voto e nós vamos deixar ele livre. E sobre os gentios, nós já falamos, olha, que vocês se abstenham das carnes sacrificadas a ídolos e também das imoralidades sexuais. Paulo então fez o voto e o texto começa dizendo, que nós lemos agora, quando já estavam por findar esses 7 dias, os dias do voto. Os judeus que tinham vindo da província da Ásia, finalmente, depois daqueles dias, eles viram Paulo ali circulando na cidade. Diz a palavra de Deus que ao verem Paulo no templo, eles se alvoroçaram. Ficaram ali nervosos, em ebulição, revoltados, vendo Paulo ali, agarraram Paulo e a gritaria e a confusão se estabeleceu rapidamente ali. Eles então prendem Paulo, acusam Paulo de 4 coisas: de ser contra o povo, de ser contra a lei, de ser contra aquele lugar, contra o templo e de profanar o templo. Porque eles tinham visto Paulo andando com uma pessoa de Éfeso, Trófimo, e disse fora do templo, e eles chegaram à suposição, pensaram que Paulo também tinha levado aquele gentio para dentro do templo. O templo só poderia entrar os judeus. Se um gentio entrasse, ele estaria profanando, ele estaria desrespeitando o templo. E eles acusaram Paulo disso, mas Paulo não tinha feito isso. A confusão foi aumentando, o alvoroço foi aumentando, as pessoas acusando, puxando, agarrando, batendo, espancando Paulo. E havia ali naquele tempo também o domínio do Império Romano. Os judeus conviviam ali, mas quem dominava politicamente, civilmente aquele local eram os romanos. E se tinha uma coisa que o romano não gostava era de confusão. Não porque eles fossem exatamente da paz, porque eles queriam que os povos que eles estivessem dominando, eles vivessem em paz como uma demonstração de que eles estavam sendo obedientes e que não havia revolta contra o império e nem uma revolta entre eles, o que poderia fazer com que os impostos parassem de ser coletados ou diminuísse a coleta de impostos. Então havia sempre uma vigilância para que houvesse uma paz romana ali e sempre as coisas estivessem tranquilas. Aquele local do templo tinha contíguo, colado com ele, no templo, uma fortaleza. E nessa fortaleza, daquele local, colado no templo, a construção parede com parede, era um lugar mais alto em que eles precisavam subir em escadas e ali eles ficavam vigiando o que estava acontecendo. Se tivesse alguma confusão, os soldados chegavam lá e procuravam resolver. E eles identificaram essa revolta ali, as pessoas querendo espancar Paulo, e aquele comandante ali, provavelmente um comandante que tinha debaixo do comando dele cerca de 1000 homens, naquela ocasião desce com provavelmente 200 homens para tirar Paulo dali e falar, não, parem com essa confusão. Vocês sabem que no nosso império não pode ter confusão, não pode ter revolta, qualquer que seja o motivo. Mas a multidão ali, gritando, ele perguntou o que está acontecendo, por que vocês estão acusando esse homem, eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão, e por causa da violência da multidão, então, os soldados vão levando Paulo para dentro da fortaleza, e quando eles estão subindo as escadas, Paulo consegue falar com o comandante, e ele fala em grego, e o comandante, surpreso, fala, ué, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que estava há algum tempo atrás numa revolta, e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Imagina um grupo de 4.000 homens. E Paulo fala, não, eu sou judeu, natural de Tarso, uma cidade importante da Cilícia, e eu quero falar com o povo. E aí o comandante deu a permissão para ele, e alguma coisa maravilhosa, e um grande milagre acontece aqui. Talvez você tenha lido, meus irmãos, estava uma grande confusão, ninguém conseguia se entender. Mas de repente Paulo faz um sinal com a mão, e fez-se, diz a palavra de Deus, grande silêncio. Quem é que fez esse silêncio? Foi Deus, meus irmãos. E ali Paulo então começa a falar na língua hebraica e o discurso dele vem a partir do capítulo 22. Paulo chega a Jerusalém para pregar a palavra do Senhor, sabendo que sofrimentos, prisões, açoites, violência viria contra ele. Ele tinha certeza dessa informação, não sabia das outras coisas, como exatamente isso aconteceria.
mas fato é que aquele revés na vida de Paulo, aquilo que aconteceu de ruim, foi a grande oportunidade para ele compartilhar o Evangelho. E lendo, meditando e orando a respeito desse texto, a gente não tem como não pensar sobre esse texto colocado no primeiro domingo do ano, não seja uma referência para mim e para você. Esse é um ano que nós sabemos que temos um potencial altíssimo das tretas, das confusões começarem a novamente entrar em efervescência. Próxima reunião de família, você pergunta em quem que você vai votar, e aí você sai de perto e a coisa começa a gritar e a efervescer ali. E tantas outras coisas, tantas outras opiniões que a gente tem no nosso caminho, seja em um ano que tem eleição, ou seja em outro ano. Mas fato é que o servo de Deus, ele não é guiado nem definido pelas circunstâncias desse mundo em última instância. Nós somos orientados pelo Santo Espírito de Deus, pelo nosso Deus soberano, e que nós vivemos, lidamos e interagimos com essas coisas, mas o que define o nosso coração, a nossa vida, as nossas perspectivas, é a palavra de Deus. Talvez você esteja enfrentando nesse ano outros tipos de lutas que não tem nada a ver com temas do país, da realidade política, da transição e etc. No seu coração, na sua mente. Talvez seja alguma coisa nos seus relacionamentos. Eu quero olhar para você, para esse texto, pensando que Paulo é preso. E porque ele é preso e passa por esse revés, ele é instrumento de Deus ali. Talvez esse seja um tempo para a gente pensar que talvez as lutas e dificuldades que Deus nos tem permitido passar é porque Deus quer nos usar e conduzir na providência dEle, para sermos instrumentos dEle. E se de fato nós cremos, temos ousadia de bancar o que nós escrevemos, somos uma igreja comprometida com a proclamação da palavra. Quero olhar para esse texto junto com você, começar no versículo 27. 27 diz: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro, ajude-nos! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Meus irmãos, primeiro ponto para a gente pensar nessa primeira mensagem de 2026 é que a fidelidade do servo de Deus não é a garantia de que nós vamos ser livrados, isentos de falsas acusações. Paulo, ele estava ali para falar sobre o Evangelho. Ele não estava falando nem contra o povo, nem contra a lei, nem contra o templo. Tampouco ele tinha levado gentios para dentro do templo. Paulo era um servo fiel de Deus, obedecendo à direção de Deus, e ele foi injustamente acusado. A fidelidade do servo de Deus não livra o servo de Deus de falsas acusações, meus irmãos. Gente que presume, supõe, tira conclusões a respeito daquilo que está na cabeça e no coração dele, não a respeito daquilo que realmente está acontecendo. As acusações contra Paulo eram falsas acusações. E eu quero dizer para você nessa manhã, guarde o teu coração, porque as falsas acusações, elas vêm e a gente não tem muito o que fazer contra elas. Às vezes, nós sequer devemos nos defender. A gente não vê Paulo se defendendo dessas falsas acusações. O foco deles nunca era ficar se defendendo, mas era pregar o Evangelho. Meus irmãos, Deus é o nosso defensor, Deus é aquele que é o vingador, Deus é aquele que conhece o nosso coração, a nossa conduta, a nossa intenção. Eu sei, meus irmãos, é extremamente desconfortável, ruim,
quando a gente é falsamente acusado. Eu fiz o meu melhor, eu fui zeloso, eu procurei fazer aquilo que estava dentro das minhas forças, com as condições que eu tinha, e mesmo assim eu fui acusado falsamente nesse mundo quebrado, desmantelado pelo pecado. Todos os seres humanos passam por isso e também os servos de Deus podem passar por falsas acusações. A forma como a gente vai reagir a essas falsas acusações vai mostrar o nosso coração, aquilo que está lá dentro. Ou eu vou ficar melindrado, chateado, aborrecido, bater a porta e sair dizendo: eu não vou mais ficar aqui, vocês não são dignos de mim. Porque o seu reino pessoal, o seu castelo da sua glória está sendo ameaçado. Porque, meus irmãos, se falsamente somos acusados, mas nós temos a convicção de que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, que não tem mais nada para ser humilhado. Meus irmãos, as falsas acusações vêm e passam. Eu falo: Senhor, o Senhor conhece, é o Senhor que eu tenho que dar contas. Se as acusações são verdadeiras, as críticas são razoáveis, eu preciso olhar e preciso me consertar, mas se são falsas acusações, meus irmãos, coloque na presença do Senhor. Quem sabe no final do ano você passou por isso. Alguém veio e mandou uma gracinha para você. Em vez de falar alguma coisa diretamente para você, como para te edificar, numa crítica construtiva, dá aquela indireta, aquilo que você sabe que não é verdade, e a tendência natural da gente é se revoltar. Mas, meus irmãos, o servo fiel de Deus, ele não é livrado de falsas acusações. O servo fiel, o Senhor Jesus, tampouco foi. Lucas capítulo 23, versículo 1 diz que levantou-se também toda a assembleia. Aliás, o texto de Atos, em que Paulo está em Jerusalém, e o texto de Jesus sendo acusado também ali diante de Pilatos, e nas cenas que antecedem a crucificação, são muito paralelos. Levantou-se toda a assembleia e levaram Jesus até Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação. Em outras palavras, ele está contra o povo, impedindo que se pague imposto a César. Jesus impediu que pagasse imposto a César? Não. O que ele falou? Vai lá, pega o peixe, puxa o peixe, pesca ele, vê o que está dentro da boca do peixe, está aqui. Vai lá e paga o imposto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está afirmando ser o Cristo, o Rei. Meus irmãos, as acusações contra Jesus eram falsas. O reino de Jesus não era desse mundo. Então, se o Cristo, o servo fiel, perfeito, foi acusado, quanto mais nós, falsamente acusado ele, eu e você também, muito provavelmente seremos. Lide com firmeza com isso. O crente, ele sai no prejuízo nas contas desse mundo, mas ele jamais sai no prejuízo, porque ele sabe que ele já ganhou aquilo que dinheiro nenhum, recurso nenhum, esforço nenhum desse mundo pode pagar: a salvação e o relacionamento. E é por isso que a gente não paga o mal com o mal. E a gente não paga o mal com neutralidade, mas a gente paga o mal com o bem. Meus irmãos, isso não é para menino espiritual, e esse é meu clamor e a oração que eu fiz durante toda a semana. Deus, que a nossa comunidade de fé amadureça e avance. Não tenha gente melindrosa que não pode falar porque eu fico chateado. Não, meus irmãos, que a gente tem um coração firme no Senhor. Quem fala de forma errada tem que ser corrigido, sim. Quem fala com dureza, sem sabedoria, sem doçura, precisa ser corrigido, sim. Mas firme o seu coração no Senhor, porque o servo de Deus, ele também passa por falsas acusações. Versículo 30. Toda a cidade ficou em grande alvoroço. E o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Meus irmãos, a fidelidade do servo de Deus não o livra de falsas acusações. E a fidelidade do servo de Deus também não o livra de ser maltratado às vezes. Uma coisa é a acusação, aquilo que chega aos ouvidos, as informações que trazem angústia para a nossa mente. Mas às vezes isso avança para algo mais concreto e palpável, um prejuízo, uma maldade, um sofrimento
que você vai sentir na carne. Alguma coisa que você vai perder, alguma coisa que você vai ter que abrir mão e que você teria direito. A sua fidelidade como filho de Deus, como servo de Deus, não livra você de ser maltratado nesse mundo. Vivemos num mundo quebrado e caído. Sofremos física e emocionalmente, às vezes, por conta das nossas falhas, dos nossos erros, consequências que nós colhemos daquilo que nós plantamos equivocadamente. Mas às vezes a gente faz as coisas certas. Mas nesse mundo as contas não fecham. E tem gente que fala mal, mas tem gente que faz mal a gente. É o que aconteceu com Paulo. Começaram acusando, mas depois começaram a espancar, queriam matá-lo. A fidelidade do servo de Deus não vai livrar a gente dessas coisas. Mas fiquem firmes. O Senhor é por nós. E se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, Ele vai nos dar graça para atravessar o sofrimento. E ainda que você atravesse o sofrimento tão duro, tão severo, tão cruel e agudo, que você venha padecer da própria vida, e você fechar os olhos desse lado, sabe quem vai estar esperando você do outro lado? O Senhor. Portanto, fica firme. Essa semana eu lembrei muito das palavras do reverendo Francisco Leonardo. Francisco Leonardo foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, e ele é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Tem uma filha, Mica, o reverendo Augusto Nicodemos casou com ela, e conta-se muitas histórias sobre o reverendo Francisco Leonardo, missionário holandês que veio para o Brasil, foi reitor daquele seminário durante muitos anos, e homem de muita sabedoria, e os seminaristas iam lá chorando, reverendo, está muito difícil o curso, o professor está me perseguindo, a minha vida está complicada, tal. E aí ele chegava para o seminarista e falava assim, vem cá, meu filho, aguenta, meu filho, aguenta firme, o Senhor está contigo, fica firme, meu filho, fica firme. O Senhor Jesus já tinha falado sobre isso no começo do ministério dele, lá no Sermão do Monte. No final das bem-aventuranças, das felicidades, das alegrias, das bênçãos, ele diz, felizes, bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa no céu, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, assim perseguiram o Senhor Jesus, assim perseguiram os apóstolos, os discípulos. Meus irmãos, se você tem sido maltratado por causa do nome de Jesus, alegre-se. Se você tem sido maltratado porque você tem sido um crente sem vergonha, um cidadão ruim, um vizinho chato, não se alegre não, se entristeça, se quebrante. Peça misericórdia a Deus por sua vida. Mas se você tem procurado sondar o seu coração, o seu procedimento, e você tem compreendido uma caminhada na presença do Senhor em fidelidade, meus irmãos, aguenta, fica firme. A sua fidelidade, a sua obediência ao Senhor não é salvo-conduto, um livramento dos sofrimentos ou de maltratarem você, mas fica firme, o Senhor está contigo. Versículo 32 diz assim a palavra seguindo o nosso texto. Então este, o comandante, levando consigo soldados e centuriões, dizem os estudiosos, cerca de 200 homens, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava sendo espancado, estavam tentando matá-lo. Aqueles que estavam fazendo isso eram os judeus, que tinham vindo da Ásia, os homens que eram da religião, aqueles que pregavam a paz, mas eram aqueles que queriam matar o apóstolo Paulo. Mas Deus levanta alguém para livrar a vida de Paulo. Esse homem era um gentio, muito provavelmente não era crente. Ele desce com seu contingente militar da fortaleza e chega ali no meio do povo, e então eles param de espancar Paulo, porque se eles não tivessem parado de espancar Paulo, o mais provável é que Paulo teria sido morto ali mesmo. E o terceiro ponto da nossa mensagem é: os poderes e as autoridades desse mundo estão debaixo
do governo de Deus. Deus governa todos os poderes e autoridades desse mundo. Lembrem do que Jesus falou, Mateus capítulo 28, antes de ser assunto aos céus, antes de dar a grande comissão, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Significa dizer que se toda autoridade, não tem nenhuma autoridade fora do domínio e da soberania do nosso Deus. Também aquele comandante ali estava debaixo dessa autoridade. Existem reis na história do povo de Deus, ímpios, desprezavam a Deus, que Deus olha para ele e fala, esse é o meu servo. No livro de Daniel nós lemos ali sobre Ciro, sobre Nabucodonosor, e Deus fala, Ciro, meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Eles não eram crentes, mas Deus está chamando eles de meu servo, mostrando a soberania dele. Então, meus irmãos, que o nosso coração não se aflija com as notícias das mudanças, dos movimentos, dos poderes do mundo. Porque há um rei governando soberanamente um trono, meus irmãos, que diz, todos esses são meus servos, e a minha providência, a minha soberania faz e coordena como eu quero, ainda que a gente não consiga compreender todas as coisas e se angustie o nosso coração. Aquele comandante comandava 1000 homens, e ali naquela ocasião foi com 200 homens. Ele estava debaixo do governo de Deus. Ainda que o servo de Deus seja maltratado, falsamente acusado, nós não podemos esquecer, o Senhor permanece soberano. Ele está vendo o que está acontecendo com a minha e com a sua vida, com micro e com macro, com aquilo que a gente dá conta, que a gente consegue entender, e com aquilo que a gente ignora completamente a razão das coisas. O Senhor não esqueceu, o guarda de Israel não está cochilando. Então, meus irmãos, que o nosso coração descanse nessa certeza. Que o nosso coração encontre paz nessa certeza. Tivemos processos eleitorais no nosso país tensos, e é o que tudo indica, esse ano talvez não seja diferente. Mas, meus irmãos, o Senhor é soberano. E Ele que guardou a vida de Paulo, e levantou um ímpio para preservar a vida dele, se da vontade dele for, vai continuar orquestrando todas as coisas para a glória dele, para que o povo dele avance, para que o povo dele atravesse desertos, sofrimentos. Mas o Senhor, soberano, governa em todos os poderes e autoridades desse mundo, visível e invisível, estão debaixo do governo dele. Versículo 33, o comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam uma coisa, outro gritava outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa da multidão, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando, mate-o. Parece ecoar aquilo que nós lemos lá nos evangelhos, quando gritavam para Jesus, crucifica. Meus irmãos, nós vemos aqui, nesses versículos, que Deus ainda faz permanecer, e esse é o nosso quarto ponto, em alguma medida, humanidade e justiça no mundo, por causa da sua graça comum, mesmo diante de uma brutalização do ser humano. O que nós lemos aqui é um comandante ímpio que não estava preocupado, em última instância, com Paulo, mas com a paz. Eu fiquei refletindo e pensando sobre esse texto, eu pensei, se o comandante deixasse matar logo Paulo, acabava a revolta, aquele que estava ali morreu, acabou, mas ele resolve tirar Paulo ali e protegê-lo, porque Deus, na sua graça comum, faz permanecer algum grau de humanidade, de justiça ali. E aquele comandante então tira Paulo do meio daquele povo, ele tentou ouvir as coisas, as pessoas tentavam continuar espancando Paulo, e eles falam, não, leve ele para a fortaleza, vamos interrogá-lo ele lá, vamos ter um mínimo de civilidade, de humanidade, de senso e de justiça aqui. E quem é que faz isso?
Deus, se o nosso mundo não colapsou ainda, não acabou num caos completo, a gente ainda não se matou como humanidade, é por causa da graça de Deus que sustenta, a graça comum de Deus que visita também homens que não servem a Ele, mas que Deus fala, olha, eu vou segurar, ainda não é tempo de tudo se acabar. Ainda há alguma humanidade, ainda podemos ver gente que não confessou o nome do Senhor, mas que pode olhar para o outro e falar assim, ele tem dignidade, ele precisa ser tratado com justiça. É o Senhor quem preserva essa humanidade. O que aconteceu ali é que aquela multidão, e isso é característica das massas, as pessoas vão sendo desumanizadas, se tornam em bichos, querem atacar e devorar o outro, matar. E nós vemos com muita frequência, e não é raro, a gente vê quando as pessoas veem alguém que fez alguma coisa errada, um linchamento, a massa de gente rapidamente avançar, isso é rápido, acontece porque mostra que está dentro do coração, uma ira, uma raiva de alguma coisa. Isso é natural do homem caído, mas se nós não vamos de mal a pior e não colapsamos, é porque a graça comum de Deus ainda nos visita de alguma maneira. E essa esperança que nós temos ainda para esse mundo. Até que ele venha, ele continua sustentando a ordem nesse caos que nós vivemos. Mas sim, o servo de Deus, ele é aquele que pode passar por falsas acusações, por maus tratos, é aquele que não perde a consciência de que Deus é soberano, mas isso não significa dizer que nós não possamos, nem devamos usar os recursos que estão à nossa disposição. Aquilo que Deus nos deu para que o caos seja ordenado, a justiça seja feita e a gente possa, na direção e na forma de Deus, fazer a coisa certa. Versículo 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, que era colada ao templo, disse ao comandante, seria possível dizer algo para o Senhor? E o comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio de algum tempo atrás, que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Penúltimo ponto da nossa mensagem hoje é, use os seus recursos, os recursos que Deus lhe dá, na oportunidade que você tiver, para que o nome do Senhor seja proclamado. Qual recurso que Paulo tinha? Ele falava grego, ele falava hebraico também, ele vai se dirigir ao povo depois em outra língua. Ele tinha conhecimento da lei de Deus, ele vai falar sobre isso depois na sua exposição ali, ele vai falar sobre o seu histórico de ter sido criado aos pés de Gamaliel. Meus irmãos, Deus tem dado para mim e para você também recursos em áreas, circunstâncias e ocasiões diferentes que nós podemos e devemos usar para a glória dele. Não se defenda, não fique preocupado com as falsas acusações, com quem está te maltratando injustamente. E não foque em defender a si mesmo. O Senhor é o seu defensor, mas use as oportunidades, os reveses, os sofrimentos, as injustiças, com os recursos que Deus já colocou nas suas mãos, para que o nome dele seja glorificado. Você tem dons, você tem talentos, tem coisa que você gosta de fazer, nichos e meios de identificação com pessoas, em esportes, em artes, em hábitos, em elementos culturais que você gosta de fazer, oportunidades que Deus te deu, em cursos, em círculos de convivências variadas, Deus te colocou ali. É a coisa que você gosta de fazer, que é bom fazer. Quem colocou isso em você? Você não tomou uma decisão e fala, eu vou gostar disso e disso, ou vou aprender isso. Às vezes a gente toma a decisão de aprender algumas coisas, mas muitas vezes a gente tem oportunidade, as portas vão sendo abertas e tudo que a gente tem de experiência, de conhecimento, pode e deve ser usado para a glória de Deus. E saiba
nós recebemos poder do Espírito Santo para que esses instrumentos sejam usados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Use os recursos que Deus já colocou nas suas mãos. Você sabe tocar bem um instrumento? Louvado seja Deus. Porque nessa fila eu fiquei lá atrás. Sobrou para mim só a flauta doce, malmente. Mas se você me chamar para correr, a gente está junto. Se você chamar para outras coisas que você sabe que você tem habilidade, Deus te deu esses recursos, essas oportunidades. Aquilo que você faz sem fazer força. Aquilo que você faz, as pessoas olham para você e falam, como você faz bem isso? E você fala, eu só recebi isso de Deus, porque Deus cuida da gente. Use os recursos. Jesus usou todos os recursos dele, não desperdiçou nem um minuto, nem um segundo. Certamente o que ele aprendeu ali na carpintaria com José, muitas vezes foi utilizado nas conversas, naqueles dias em que ele precisava lidar com a madeira. Jesus foi usado com os recursos que ele tinha, em compartilhar aqueles recursos que eram chegados às mãos deles, as mulheres que o sustentavam, e de igual forma o Senhor tem te dado coisas, talentos, facilidades, alegrias. Não enterre essas coisas. Não use essas coisas apenas para o seu prazer, para a sua satisfação, mas coloque essas coisas nas mãos do Senhor e use para compartilhar do Senhor nas oportunidades que Deus te der. Assim Paulo fez, quase morrendo, espancado, sendo levado ali, se dirige em grego para ele, aquele comandante fala com ele, o comandante fica surpreso. E o comandante diz, eu pensei que você era aquele egípcio que estava lá no deserto com 4.000 homens, estava numa revolta. E Paulo, não, eu sou outro, eu sou judeu, natural de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Paulo reconhece aquela autoridade. Ele não passa por cima, mas ele usa o canal que ele tinha. E a gente vai ver isso várias outras vezes. Paulo ainda não reivindica seu direito de cidadania romana, mas mais para frente ele vai fazer isso, porque era o recurso que Deus tinha dado para ele. Que assim também a gente possa caminhar e viver nesse mundo nessa perspectiva. Versículo 40. Obtida a permissão, Paulo em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, ele falou em língua hebraica, dizendo. E por último, meus irmãos, Deus conduz as circunstâncias para permitir que sejamos testemunhas. Já parou para pensar? Talvez Paulo tivesse chegado ali com a intenção de juntar um grupo para compartilhar o evangelho. Ele não precisou fazer esforço. A multidão se reuniu ali. E eles gritavam. E eles queriam matá-lo. Mas Deus fala, não, eu vou tirar você desse meio. Vou usar um ímpio, porque eu governo todas as coisas, os poderes e as autoridades. E vou levar você para um lugar elevado. Eles estavam subindo a escadaria. E ele está ali em pé, num lugar onde as pessoas podiam ver. E ele pede silêncio. E surpreendamos-nos. O silêncio foi feito, meus irmãos. Por que que um homem que estava querendo, que a multidão queria matá-lo, consegue com que as pessoas fiquem caladas, se não é Deus quem faz isso? Ele pede silêncio e fez-se grande silêncio. E então ele começa a falar em língua hebraica. Meus irmãos, eu não sei que desafios você tem para esse ano. Que angústias com relação a indefinições estão diante de você. Eu não sei o que você precisa lidar, os desafios, as lutas, mas eu tenho uma convicção, Deus quer usar essas coisas na sua providência, conduzir a gente para que a gente nessas lutas sejamos testemunhas dele. Deus colocou Paulo num lugar de destaque. E essa parece ser uma forma recorrente de Deus agir. Lembra de José no Egito? Ele é colocado ali, vendido como escravo, passa por aquele revés, aquela situação difícil, mas ele é colocado como o segundo depois de Faraó. Gênesis 50, 20, um dos meus versículos favoritos.
Quando José fala aos seus irmãos depois da morte de seu pai: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas pessoas fossem salvas. Talvez nesse ano a gente vai ter que passar por situações em que a gente vai ser acusado, maltratado, injustiçado, mas não perca essa perspectiva. Deus é aquele poderoso para transformar o mal em bem, não para minha glória, mas para que a glória dele brilhe e muitas outras pessoas conheçam o Senhor. Esther 4:14. Mordecai diz para sua sobrinha: quem sabe se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha quando o povo estava sendo ameaçado, meus irmãos. Quem sabe essa porta que se fechou enquanto todos comemoravam a virada do ano, você estava entristecido. Não foi Deus fazendo isso. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. O nosso Senhor Jesus é o clímax, a plenitude da providência de Deus para mim e para a tua vida, para que a gente viva esse reflexo em cada momento do nosso ano que está começando e em todos os dias da nossa vida. Deus conduz as circunstâncias para permitir que a gente seja testemunha. Confie nele. Nosso Deus tem cuidado de nós. Vamos orar? Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor tem cuidado do teu povo sempre. O Senhor levou Paulo até Jerusalém e o relato que nós lemos aqui não é uma ficção, não é uma metáfora, ilustração, mas aconteceu realmente. O Senhor livrou o teu servo ali pelas mãos não de outros apóstolos, discípulos, como o Senhor fez em outras ocasiões, mas através daquele comandante que não servia ao Senhor, porque o Senhor governa sobre todos. E o nosso coração não precisa ficar aflito ao vermos as grandes movimentações. O Senhor continua soberano. E o teu povo tem sido guardado por ti. Mas nas lutas, falsas acusações, injustiças, maltratos, dá-nos firmeza para aguentarmos e perseverar como os santos no Senhor, em nome de Jesus. E usa no Senhor. Dá no Senhor a firmeza de sermos usados por Ti nos dias difíceis. Nos dias em que as portas parecem se fechar. Nós queremos viver para a glória do Senhor. Dá-nos a firmeza não das circunstâncias favoráveis, mas a firmeza de um Deus soberano. Renova o nosso coração, a certeza de que nós temos muitos motivos para agradecer. E o grande motivo é o Senhor em nossas vidas. Nós oramos assim gratos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.